Olá, meu nome é Juliana Guimarães, do Inglês para a Prova. E hoje eu vou trazer aqui no nosso vídeo um tema que eu escuto demais. Meus alunos falam assim: eu vou decorar isso. E eu fico pensando: meu Deus, decorar, por que não memorizar? Mas Juliana, não é a mesma coisa. É isso que nós vamos ver. E aqui eu fiquei pensando: será que a gente não tem como juntar a decoreba com a memorização? Eu acho que eu trouxe uma solução para esse dilema. Nós, professores, até arrepiamos, né? Decoreba. Não, mas vamos olhar com bons olhos. Mas vamos lá. Antes de eu começar, eu quero falar para você que nós temos um canal, né, de estudo no Telegram. Lá você encontra textos, vídeos e áudios. Aqui embaixo você tem um link para ele. E também temos o nosso curso Inglês para a Prova AMPAD, especialíssima em AMPAD. Também tem aqui embaixo um guia para você conhecer o curso. Vamos então para o nosso assunto de hoje: decoreba e memorização. Vamos lá. Hoje nós estamos no AMPAD em Foco número 8, decoreba e memorização. Eu trouxe para você o verbo decorar. Que é isso, né, Juliana? Como assim esse coração? Interessante, né? A palavra decorar, ela vem do decor. O que é decor? É decoração. Então é para você aprender alguma coisa e falar: você tem que saber isso de cor, quer dizer, você tem que saber isso de coração. No inglês ele fala assim, by heart, you know this by heart, quer dizer, pelo, né, de coração. Então, esse saber de coração tem aquela ideia assim, tinha que vir do fundo da sua alma, aquele sentimentalismo todo, né? Saber alguma coisa, assim, como uma poesia. Você sabe essa poesia de cor, by heart. Mas com o passar do tempo surge uma palavra nova, a decoreba, e a decoreba tem um olhar assim para nós, principalmente os professores, como pejorativo. Para o aluno, não. Para o aluno tá tudo certo, decoreba é isso aí. Vamos entender um pouquinho o que é a decoreba. Eu pensei numa maneira diferente aqui a gente trabalhar a palavra decoreba. Então, qual é a ideia da decoreba? Então, é um recurso para você memorizar? Sim, você memoriza uma informação, mas você não está muito preocupado assim, em entender ou fazer alguma relação com ela. Então, por exemplo, no inglês é muito comum as pessoas verem assim: nossa, que tanto de vocabulário para estudar Pampad. Ou então o pessoal lá do Gramática e Leitura fala assim: nossa, verbos irregulares, ixi, vou decorar isso aí. Então, às vezes, a gente, nesse primeiro momento, a gente está mais preocupado o quê? Nossa, eu tenho que guardar na minha memória. E essa que é a finalidade da decoreba, né? Gravar na memória. E para nós que estamos pensando em prova, para fazer uma prova. E depois você joga fora, né? O cérebro basicamente deleta isso, né? Então, a decoreba é aquela ideia de, normalmente, ela é momentânea, né? A vida útil dela ela é curta. Aí eu preciso saber os verbos irregulares porque vai cair na prova, então eu tenho que saber isso de cor ali. E aí o que acontece? A decoreba tem esse grau assim de ser uma coisa superficial, quer dizer, você não vai muito a fundo, você não procura conhecer para realmente entender o que aquilo está dizendo. Ela funciona por curto prazo. Mas ela funciona? Funciona, né? E a gente vê uns estudos falando assim, olha, como é que você aprendeu o alfabeto, né? Você decorou fatos, né? A tabuada, como é que você aprendeu 2 vezes 2, 3? Como é que você aprendeu? Foi decorando, decorando. Fórmulas, datas, como é que você aprendeu isso? Na decoreba, né? E naquele momento que você estava aprendendo, você estava querendo o quê? Eu só queria guardar aquela informação e pronto, eu precisava saber aquilo, porque se eu não souber, se eu errar, na hora que eu estiver lá no 5 vezes 4, se eu errar, eu vou voltar pro 2, então tem que decorar esse negócio. Qual que é o problema que a gente vê da decoreba? Por exemplo, se você estiver fazendo uma prova e der aquele branco, o que vai acontecer? Você não consegue recuperar. Por quê? Porque ela não está associada a nada. É uma palavra solta, uma data solta, é uma fórmula. Ela está. Que relação que você fez, né? Para o cérebro internalizar aquela informação. Mas tem gente que fala assim: não é momentânea, não. Eu sei os fatos, eu sei fórmulas. Mas olha que interessante. Na hora que a gente pensa na matemática, a gente usa a matemática. Então, se você tem uma utilidade para aquilo que você decorou, você guarda, né? Ou se aquilo, por exemplo, não, mas eu decorei, uma professora me fez decorar essas frases, não sei o quê. Normalmente, se você tiver alguma coisa associada a ela, a uma emoção, né? Lembra do by heart?
Ou um uso, se você ainda faz uso daquela informação, ou por alguma razão, uma data, você vai lembrar, né? Mas normalmente a decoreba, principalmente que a pessoa fala assim, eu detesto inglês, eu tenho que saber esses verbos, e esses marcadores. A turma da Ampad fala assim, nossa Juliana, esse vocabulário de marcadores cursivos eu vou decorar, né? Então, é aquela coisa assim, mas eu sempre falo assim, vamos um pouquinho além. E esse pouquinho além é o que a gente vai chamar aqui de memorização. Vamos ver o que é? Então vamos ver a memorização. Qual que é a diferença então para decoreba, se os dois têm a ver com o que? Guardar aquela informação no cérebro. A ideia não é só guardar por um momento, é você armazenar essa informação através de um aprendizado consciente. O que é isso? O aprendizado consciente vai gerar conhecimento, não é? Com essas informações que você vai aprendendo, você vai aplicar em todos os contextos, porque o problema da decoreba é que se sair um contexto diferente, você se perde. Se sair um pouquinho daquilo ali que você decorou, você não sabe sair do lugar. Então, na verdade, você não criou um raciocínio. A ideia da memorização é criar raciocínio, não é simplesmente ficar ali na superfície. Por isso que a gente fala que o grau de conhecimento é mais profundo. Você faz relações, você faz associações, cria um raciocínio. E o raciocínio não se perde. Ó, a vida é duradoura, né? Enquanto existir ali memória, a vida está ali. Então é para o longo prazo, é memória de longo prazo, não é aquela memória ali só no imediato. E eu coloquei os mesmos exemplos, ó, e ainda acrescentei aqui no nosso caso o vocabulário. Vejo tanta gente reclamando aqui, o meu problema é vocabulário. Quando você vai ler um texto, o texto não é um conjunto de palavras decoradas, é um todo, é um contexto. Às vezes você não consegue traduzir, o que eu bato na tecla, ao pé da letra, leitura não é isso. Mas para você sair daquele sentido, para você interpretar, para você ir um pouco mais, decoreba não funciona, né? Você tem que ir para o quê? Um aprendizado consciente, você tem que criar raciocínio. O alfabeto, como é que você ensina uma criança, por exemplo? A criança pequenininha, ela vai decorando as letras, mas daqui a pouco, um pouquinho maior, você pega a letra, associa com o nome dela. Os fatos você associa com as quantidades, as fórmulas, como é que a fórmula, por exemplo, você consegue guardar uma fórmula, por exemplo, de volume de um cilindro, né? Você faz, tem uma lógica, tem um raciocínio. As datas, o que essa data tem referência ao que fato que aconteceu, associa. E vocabulário é assim também. Nós precisamos estudar vocabulário contextualizado. Aí eu pego uma palavra lá no dicionário e coloco lá no meu glossário. Eu falo sempre, preste muita atenção, porque aquele vocabulário que você está pegando é naquele contexto. Pode ser que ele se aplique em outros? Pode ser. E aí que está esse aprendizado consciente. Pode ser que ele se aplique em outro. E quando ele não aplicar, você vai ter essa percepção, olha, aqui não está encaixando. Será que ele tem um outro significado? Né? E isso é importante, senão se você está só na decoreba e não aprender, né, não gerar um conhecimento, você vai ficar mais perdido. E a gente fala, e se der um branco? Porque se der um branco na decoreba, você se perde, né? O que acontece aqui, né, que quando você está com a informação ali, vamos dizer assim, memorizada, gerou um conhecimento, gerou um raciocínio, você tem outras formas também de recuperar aquela informação. Tem um contexto, né? No outro, a gente só fica ali muito preso ali, né? Naquele momento. Se sai daquilo, você se perde. Por isso que eu falo, na memorização você estuda, ok? Você tem que entender, sim, tem que entender, mas você consegue aplicar as informações em qualquer contexto, e não só naquele ponto ali. E por que não a gente pode pensar que decoreba não é a parte da memorização? Como é que isso funciona, né? Foi isso que eu fiquei levantando essa hipótese, porque toda vez que eu escuto, eu vou decorar, eu falei, puxa vida, eu dou uma aula dessa e o cara fala, vou decorar, né? Eu falei assim, a gente como professor, a gente fica batendo nessa história de memorização e indo contra a tal da decoreba. E se a gente parar para pensar, nós professores também decoramos muita coisa na nossa vida, depois nós memorizamos. Então eu pensei, gente, isso é um processo, a gente não pode pular ali as coisas, né? Ou simplesmente falar, não, ignora a decoreba, você tem que memorizar. Não é por aí.
a gente pode realmente fazer um processo aí de aprendizado. Eu coloquei alguns pontos para a gente pensar aqui, ó. Guardar na memória não quer dizer que você aprendeu o que é. Então, isso daqui é a decoreba. Só guardei uma palavra na minha memória, não quer dizer que eu aprendi, eu só guardei. Por isso que eu falo, na hora que você está no contexto, é que são elas. Na hora que é juntar ela com umas outras palavras, é que são elas. Então, só guardar ela isolada não quer dizer que você aprendeu. Mas no primeiro momento, quando você está aprendendo, né? Como que você aprende que árvore se chama árvore? Alguém apontou para você e falou: Olha, você é pequenininho, ó, aquilo ali é uma árvore. Você fala: árvore. Mas você não tem uma consciência daquilo, você não tem. Te mostrou que é árvore. Quer dizer que você também guardou, né, na memória? Pode ser que da outra vez você olhe e fala árvore. Você repetiu. Lembre-se que tanto a decoreba quanto a memorização estão na base aí do que? Repetições. A gente guarda, o cérebro guarda, a memória guarda como? Na repetição, né? A informação não necessariamente se transforma em conhecimento de forma imediata. Essa é a história da árvore. Não quer dizer que se falar sobre um desflorestamento eu vou entender que isso tem a ver com a árvore. Às vezes eu vou precisar de um amadurecimento, eu ainda sou criança, eu estou crescendo. Aí eu vou entender o que é um desflorestamento, uma queimada, o que é isso? Tem a ver com as árvores? Então, a informação pode ser simplesmente informação. E outra coisa também, não precisa só ser na criança, vamos pensar no adulto. Às vezes você tem acesso a uma informação e ela entra no seu ouvido e sai pelo outro. Aquilo não faz sentido para você. Aquilo não é de seu interesse, então é simplesmente uma informação e não tem nada errado. É só passou direto. Ela não quer dizer que toda informação tem que se transformar em conhecimento. Não é isso não. Não é isso não. Informação é informação. A gente tem que ver o que aquilo nos interessa. Agora, as memórias são construídas dentro de um contexto. Você disse, mas eu decorei. Às vezes você decorou aquela poesia porque a professora, ela era muito fofa com você, era uma graça. Você fala, aí você tinha uma emoção, aí você decorou, né? Tem um contexto ali. Mas eu falo também o seguinte, tudo que leva uma emoção, né? Que era a ideia do by heart. Leva uma emoção, você guarda. A memorização, se a gente parar para pensar, né, um órgão equivalente seria o cérebro, né? Mais racional, o outro é mais emocional, mas enfim, ali a memorização busca o quê? Um raciocínio, né? O ideal é a gente fazer um equilíbrio aí, ó, cérebro e coração. E qual que é a ideia de você memorizar? É você relacionar as informações. Se você consegue, por exemplo, relacionar árvore com o meio ambiente, com o desmatamento, ou com o cuidado da árvore, com o plantio, com as sementes, etc. e tal, você começa a guardar a árvore num contexto e não solta a árvore. Não, a árvore dentro de uma situação, dentro de um contexto maior. Então, a ideia da memorização é desenvolver o raciocínio. A decoreba não tem essa finalidade. E tem muita gente que fala assim, Juliana, eu nem quero desenvolver raciocínio. Para mim, decorar aquilo ali, porque eu não gosto de inglês, eu não preciso. Ok. Gente, isso é uma escolha também, né? Se você quiser só decorar, ok. Mas ele fala assim, e se você quiser ir um passinho além? Parte da decoreba, se for assim necessário, e caminhe para o aprendizado. Também a escolha é sua. E eu falo, o ser humano ele é muito criativo. Maneiras da gente guardar palavras, situações, nossa, são incríveis. Você pode cantar, fazer poesia, dançar, desenhar, tem milhares. E eu falo muito isso lá no curso da Ampage, né? Falei assim, olha, aqui eu vou colocar para vocês assim umas 17 maneiras para você construir vocabulário. Mas tem mais? Tem. O ser humano é super criativo. Sempre alguém me mostra uma ideia diferente aí. Então, é isso. A gente tem que desenvolver não só o raciocínio, mas a criatividade. E para nós aqui, pensando que nós vamos ler textos, criar um raciocínio na leitura é desenvolver o quê? Uma análise, é uma leitura crítica, é o que a Ampage está cobrando agora de interpretação. Não é só ficar na superfície do texto, é um passinho a mais. Então, por isso que eu falo, não só decore a palavra, entenda. Quanto mais você entender, melhor. Você vai ler artigos em inglês no seu mestrado, no seu doutorado? É bom você entender, para você extrair a informação dali. Se você só decorar,
você fica muito ali no superfície, ok? Então eu pensei em trazer um exemplo prático aqui para a gente entender como que a gente pode ajuntar decoreba com a memorização. E esse aqui são os meus top 10 verbos irregulares Ampad. Olha, esse é o top 10 dentro de uma lista de 37 verbos irregulares. E no curso você também tem aí 80 verbos regulares, recorrentes nos textos da Ampad. Vamos lá então. Eu listei aqui os 10 verbos irregulares mais frequentes na prova de inglês da Ampad. Então, nós temos verbo to be, begin, cost, find, go, grow, have, know, rise and take. E eu falo, não adianta só saber o infinitivo, você tem que saber o passado, e você tem que saber o particípio, você tem que saber o que ele significa, e esse significado é sempre de um modo muito geral, né? Por exemplo, um take pode ter várias possibilidades, dependendo do que? Do contexto. Aí você fala, eu vou decorar isso aqui. Ok, você pode decorar. Então vamos pegar o begin. Então a gente fala assim, begin, began, began, começar. E vai repetindo, né? Se você for uma pessoa auditiva, você fala assim, vou repetir em voz alta. Mas detalhe, viu? Se você falar assim, Juliana, mas a minha pronúncia é horrível, então não repete não, senão você vai aprender a palavra errada, vai ser um problema. A não ser que você vai lá no dicionário e vai ouvindo e repetindo. Vai então escrever, né? O pessoal que gosta de escrever normalmente é visual, mas e o pessoal da pronúncia também escreve, que é melhor. Vai escrevendo, ó. Begin, began, began. E vai escrevendo, vai repetindo, começar, blá, blá. Olha, tem contexto aqui? Nenhum. Isso é uma decoreba pura e simplesmente ali. É aquilo que eu falei. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu me sinto melhor começar por aqui. Ótimo, então comece por ali. E aí a decisão, aquilo que eu falei, a decisão é sua. Se você tem interesse, se você acha que é útil para você para frente, dê um passinho a mais, vá para memorizar. O que é memorizar? Como é que eu vou memorizar isso, Juliana? E eu coloquei, exercícios consolidam o conhecimento no cérebro. Então, no curso Gramática e Leitura, que eu tenho muitos alunos ali que precisam dessa base estrutural, nós trabalhamos muitos exercícios. Porque eu preciso que você faça e veja esses verbos no passado fazendo exercício. E vai repetindo, vai repetindo. Não é assim na matemática? Você vai repetindo. Ali tem um contexto? Eu estou repetindo? Estou. Mas aonde está o contexto? Nas frases, nas situações. Um passo a mais. Na Ampad eu vou falar assim, olha, agora eu não quero só que você faça o exercício ali, né? Eu preciso que você já sabe o que é, né? Você já fez ali os exercícios, eu preciso que você reconheça e eu preciso que você leia adequadamente. Então, quanto mais você lê, mais oportunidade você vai ver o verbo begin no passado e ler corretamente. Começou, ou ler no particípio, começado, mas eu preciso da leitura constante. Para o quê? Porque isso contextualiza. Você vai ver situações que aparece o begin. Em que situações que ele normalmente aparece, aí vai facilitando o seu entendimento. E outras palavras também. Tem algumas palavras que vêm casadinhas com outras, eles começam a repetir uns padrões e você vai guardando, né? Então, para a gente concluir, a gente abole a decoreba? Não. E eu entendo isso como um processo. Todos nós, de alguma forma, começamos aí decorando alguma coisa. E nós queremos dar um passinho a mais. Esse passinho a mais significa memorização. O que quer dizer isso? Ter consciência daquele aprendizado, relacionar, contextualizar, gerar conhecimento, porque o final das contas é isso. Porque a decoreba, ela fica ali, mas quer dizer que eu não aprendi nada na decoreba? Aprendeu, eu não digo que não aprendeu. Mas quando você faz esse passinho e vai aumentando, você o quê? Qualquer situação que aparece determinada palavra, ou nós estamos falando palavra que nós trabalhamos com textos, mas qualquer situação que aparece, você consegue se virar, você consegue entender. Mas você precisa criar um quê? Uma disciplina. O que é disciplina? Fazer exercício, ler, crie o hábito. Disciplina e hábito tem ali, mãozinhas dadas para você melhorar aí a sua memorização.
E uma técnica de memorização é quando você ensina alguém, por exemplo, você ensina um filho, você ensina a esposa, o esposo, você ensina um colega. Ah, deixa eu te falar aqui, não, sabe como é que estuda isso, como é que guarda? Quando você ensina alguém, significa que aquilo ali, ó, guardou, fez sentido para você. Além de ter mostrado um interesse, pode ter gerado inclusive uma emoção. Né? No Gramática e Leitura, muitas coisas são guardadas ali através das emoções. Eu tento provocar, né, através dos nossos textos, dos nossos trabalhos, que variam muito, provocar uma emoção. A emoção é uma ótima fonte aí de guardar, de gerar um conhecimento. E no Ampad? No Ampad você precisa ler bastante para você contextualizar aquilo que você está lendo. Ok? Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado aí a pensar. Escolha qual o caminho que você quer seguir. Se determinadas coisas talvez seja só decoreba, tem algumas coisas que você vai querer ir um passo além, criar um conhecimento, tá? Fica aí um modo diferente aí de você pensar a decoreba como uma parte do processo de ganhar conhecimento, ok? Se você gostou desse vídeo, ó, coloca aqui embaixo para mim, coloca um like aqui. Se você quiser ver outros vídeos aí do canal, coloca aqui, ó, inscrever-se no canal. Tem um sininho aí para te lembrar toda vez que eu colocar um vídeo novo. E coloca aí nos comentários o que você faz. Você decora ou memoriza? Ou, quem sabe agora pensar na junção dos dois. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo.